Fere Pedra, audiolivres. Nesta jornada que chamamos vida, vivendo as questões, de James Hollis, tradução Alessandra Sidschlag, editora Paulus. Capítulo 1. Sob quais verdades estou vivendo a vida? Sob quais verdades autônomas, mitológicas, eu estou vivendo a minha vida? Ou melhor, quais questões estão me vivendo? Esta é uma pergunta geralmente ignorada pela filosofia, pela teologia e até pela mais moderna psicologia. Quando eu fiz o meu primeiro curso de filosofia na faculdade, eu era ingênuo o suficiente para pensar que, estudando os grandes filósofos, eu poderia aprender a natureza da verdade. Lógico, eu imaginei. Platão e Aristóteles, Kant e Nietzsche, Russell e Wittgenstein tinham mentes superiores e tinham descoberto coisas. Hoje essa ingenuidade é constrangedora. Mas mesmo na época, não demorou muito para que eu aprendesse que o maior presente deles era fazer com que eu substituísse a ideia de verdade pela ideia de verdades, e depois de outras reflexões, desistisse do pensamento de verdade ou verdades e, em vez disso, buscasse questões cuja abordagem valesse a pena. Eu aprendi a valorizar a teologia, como a mente e o coração formavam uma resposta para o outro transcendente ou para problemas, tais como a natureza do mal. Mas, no fim, nenhuma quantidade de lógica ou autoridade ou tradição poderia me persuadir se eu não tivesse a imediata experiência do sagrado. Não existia prova se esta não fosse vivida. Eu fiz o meu primeiro curso de psicologia para aprender como funcionamos, desejando ganhar alguma vantagem especial no entendimento do trabalho da mente. Talvez, pensei, houvesse verdade na psicologia. Novamente, os princípios do funcionamento psíquico podiam ser divertidos ou atraentes, mas a cada curso eu me sentia mais e mais longe da compreensão. Por algum tempo eu desejei que, com o tempo, a mera soma de tais cursos finalmente se juntasse numa pirâmide de conhecimento que conferisse sentido a esta jornada. Essa noção também foi decepcionante. Apesar de valorizar muito tudo o que aprendi, hoje também considero minhas experiências juvenis uma forma de tolice. Por mais que eu respeitasse a filosofia, a teologia e a psicologia, eu ficava mais profundamente satisfeito com a literatura, porque para mim ela corporificava mais da profundidade da experiência humana. Com o tempo, eu vim a perceber que a maior parte da filosofia, da teologia e da psicologia era guiada, tal como eu, por um complexo de poder oculto, ou seja, o desejo de saber para poder controlar. Existe dentro de cada um de nós um imperialista que deseja conquistar o mundo e tomá-lo para si. Você já pensou por que a língua do Brasil é o português, enquanto todo o resto da América do Sul fala espanhol? A resposta é que o Papa, no auge da exploração europeia do mundo ocidental, era um espanhol leal e concedeu esferas de influência muito maiores à Espanha do que ao seu rival Portugal, que havia absorvido na África a parte do leão. Então, quem indicou o Vaticano para ser o árbitro do destino de outra civilização? Existe um imperialista assim dentro de cada um de nós, sinto dizer. Mas em vez de um continente, nós geralmente tentamos controlar nossos filhos
ou nossos parceiros. Quanto mais estudo, mais longe eu fico de qualquer sentimento de satisfação. Somente a literatura e as artes parecem chegar perto. Com o tempo, percebi que essas eram mais satisfatórias porque empregam de forma consciente a metáfora e o símbolo para apontar na direção do mistério maior. Elas ficam satisfeitas mesmo sem dar nomes e estão mais dispostas do que as outras disciplinas a suportar o mistério e a ambiguidade. Elas corporificam questões e não respostas concretas que rapidamente se tornam meros artefatos da ego-consciência, tentando conter os deuses ambíguos. Essa é a razão pela qual tantos dos exemplos que dou em meus livros vêm da literatura e das artes, em vez da prática clínica. De todos os ramos do aprendizado, o mais fácil para eu dominar conceitualmente foi a psicologia, que hoje define o ser humano como uma série de comportamentos, cognições e processos psicofarmacológicos. A medida e a manipulação de cada uma dessas modalidades é algo relativamente simples, tudo a serviço, claro, da fantasia de controle, o controle de nós mesmos ou o controle dos outros. Como disse Freud num próprio lapso revelador, onde está o id, lá deve estar o ego. Nessa fragmentação da alma humana, a psiquiatria e a psicologia modernas nem de perto atingem o mistério da natureza humana. Apesar disso, a fantasia implícita, à qual a psicologia contemporânea serve, é trazer o mundo para o domínio da mente consciente, ainda que, na verdade, nós saibamos que não é assim. Um psicólogo behaviorista admitiu para mim, quando começamos nossa primeira sessão de análise, abre aspas, você sabe, quando fazemos nossa própria terapia, escolhemos um approach psicodinâmico. Fecha aspas. Seu trabalho, em nome de seus pacientes e das companhias de seguros destes, sem dúvida era consciencioso, mas também era insuficiente, como ele mesmo descobriu quando chegou o momento de abordar a sua própria jornada. Tomem-se todos os insights da filosofia, da teologia e da psicologia, por maiores que sejam, e ainda ficamos com o grande mistério sobre quem somos, o que nos guia e a que servimos. Quando podemos abandonar nossas fantasias de controle por meio do entendimento e aceitar que somos um mistério, que uma vida mais ampla corre dentro de nós com objetivo próprio, então vivemos mais perto do coração das coisas. Quando podemos admitir que há energias autônomas que movem nossa vida, então nos tornamos apropriadamente humilhados pelo poder dessas energias, pela sua inacessibilidade e pela sua essencial diversidade. Erramos em torná-las meros artefatos de consciência. Em vez disso, a consciência é um epifenômeno dessas energias e, na maioria das vezes, sua serva. Como Jung disse várias vezes, quem quer que tenha descoberto o poder do inconsciente sabe, depois disso, que não é mais o senhor de sua própria casa. Saber que eu não sou mais o senhor de minha própria casa pode me humilhar e me desanimar, mas ao menos então eu estou de volta ao lugar onde devia estar, à frente do que é grande em vez do que é pequeno. O que quer que se torne um artefato da consciência é diminuído. Quando, por outro lado, a consciência é confrontada por tudo aquilo que não é consciente, ela é aumentada. É aumentada não pelo seu domínio, pelo seu controle,
mas pela magnitude do mistério com o qual ela se engaja num relacionamento dialético. Das muitas contribuições feitas por Jung para nosso entendimento, poucas excedem o conceito do complexo. A própria palavra entrou na cultura popular a ponto de ser errado insistir no óbvio aqui. Mas o papel radical do complexo em nossa vida é subestimado pela mesma cultura popular. A ideia mais errada do ego é a de que ele sabe, de que ele está no controle, quando de fato ele serve quase cegamente a algum fragmento quase mitológico autônomo. Somente num momento de resposta fenomenológica, um sobressalto, uma espontaneidade súbita, tal como quando somos surpreendidos pela água gelada no banho de manhã, é que nós realmente estamos neste momento. Na maior parte do tempo, servimos a qualquer história carregada oferecida pelo destino. Um complexo é um subsistema mitológico que é o resultado da adição da experiência pessoal em torno de certa ideia. Nós temos complexos porque nós temos uma história, como notou Jung, abre aspas. Possuir complexos por si só não significa neurose, e o fato de que eles são doloridos não é prova de distúrbios psicológicos. Sofrimento não é uma doença, é o contraponto normal da felicidade. Um complexo torna-se patológico somente quando nós pensamos não possuí-lo. Fecha aspas. Em cada um desses fragmentos carregados de história, há uma ideia implícita. Quando Jung os chamou de respostas emocionais à vida, ele estava enfatizando que cada ideia central está carregada de afetividade. E tal afetividade é, por si mesma, a corporificação de uma ideia que a psique formou de maneira provisória em torno da experiência. Aprender a decifrar essa ideia implícita é uma importante tarefa de reflexão e de psicoterapia. Mas o complexo também é um quadro dessa situação, uma imagem encarnada. Jung diz que um complexo, abre aspas, é a imagem de certa situação psíquica que é fortemente acentuada emocionalmente e é, além disso, incompatível com a atitude de consciência habitual. Fecha aspas. Como uma imagem de experiência, um complexo é uma tradução, uma corporificação do invisível. Somente quando o invisível se torna manifesto como imagem é que nós podemos discerni-lo e rastreá-lo. Uma via para a encarnação é o corpo, uma porção do qual colapsa quando um complexo é ativado. Ou pode ser um padrão de comportamento que deixa uma trilha variável, complexa. Não é diferente do levantar de uma criatura aquática submersa. Podemos ver por que a modificação de comportamento é tão tentadora. Ela aborda a imagem, o comportamento e tenta substituí-lo por outros comportamentos. Também podemos ver por que a psicologia cognitiva é tão atraente, por que tenta mudar a ideia implícita por trás da manifestação. Mas nada disso aborda a mitologia subjacente, ou seja, a conversão de uma experiência vivida para um sentimento, uma ideia, um comportamento e um sistema de valores cuja fonte jaz completamente por sob a consciência. Assim, a fantasia de ganhar controle sobre essa fonte profunda, como clama a psicologia,
é por si mesma um complexo disparado pela nossa ansiedade de estar na presença do inexplicável, do intratável, do invisível. De forma análoga, não importa quão sinceras são nossas teologias, nossas crenças, não importa o quão fundados na experiência primordial, os deuses fogem do ritual e do credo original para minar a consciência, mudando sua própria forma, entrando mais profundamente e reaparecendo em algum outro lugar, com outra máscara. Infelizmente, como muitos de nós sabemos, somente estarmos conscientes de um complexo não faz com que esse se torne inócuo, porque a carga afetiva que ele possui continua a ser descarregada muito depois do reconhecimento original. Os complexos, escreve Jung, abre aspas, interferem nas intenções da vontade e perturbam a performance consciente. Eles aparecem e desaparecem de acordo com suas próprias leis. Numa palavra, os complexos se comportam como seres independentes. Fecha aspas. Tendo-os chamado de psiques fragmentárias, Jung nota que, com frequência, os complexos derivam de um conflito moral interno, abre aspas, que no final das contas deriva de uma aparente impossibilidade de afirmar a totalidade da própria natureza. Fecha aspas. Esse tipo de conflito é especialmente interessante na segunda metade da vida, quando desejamos tomar uma responsabilidade mais consciente pela condução de nossa vida. Somos, assim, sistemas de valores múltiplos, competitivos. Não é de se admirar que sejamos criaturas tão contraditórias com quem viver. Quando os valores são derivados de uma experiência carregada historicamente, e quando é que não o são, então, potencialmente, estamos dominados por escolhas passadas. Essas escolhas foram frequentemente ditadas por circunstâncias ambientais. Assim, seus valores são de outro tempo e espaço, frequentemente de momentos menos conscientes e menos fortes, e não deste momento, com sua maior gama de opções. A autenticidade histórica desses sistemas de valores é o que ocasiona as repetições em nossa vida. E é mais desconcertante para uma pessoa que seria livre para escolher o próprio caminho. Uma consciência desperta de tais sistemas mitológicos fragmentários é apenas parte de sua solução. Os complexos, como tais, não vão embora, já que são parte de nossa história, mas eles podem ser suplantados por outros complexos mais fortes, ou ter sua energia redistribuída para o reino do ego. Porém, Jung é sábio para sugerir que, paradoxalmente, o caminho para maior liberdade deve ser encontrado por entre e não em volta de esses complexos. Abre aspas. Um complexo pode ser realmente superado somente se for vivido ao máximo. Em outras palavras, se vamos nos desenvolver, devemos trazer para nós e beber até o fim aquilo que, por causa de nossos complexos, mantivemos à distância. Fecha aspas. O que isso pode significar? Jung está convidando cada pessoa a aumentar a aceitação do que é de fato um conflito moral, uma divisão de valor, e viver os valores morais competitivos e divididos de forma mais consciente. Esse conselho é, de fato, contrário ao otimismo implícito nas psicologias comportamentais e cognitivistas.
No approach junguiano à terapia, tarefa não é a eliminação de complexos, como se isso fosse possível, mas a redenção, honrando seu poder e sua autonomia. É isso que faz a psicologia profunda ser tão profunda. Preferiríamos ter nossos complexos removidos pelo cirurgião terapeuta. Desejamos que nosso conflito moral seja anestesiado. Desejamos transcender nossa própria história e não arrastar seus valores para cada novo momento de nossa vida. Beber os complexos até o fim, como sugere Jung, é sofrer imensamente. Quando nos perguntamos onde estamos mais presos em nossa vida, sem dúvida vai emergir um grande plano moral. Por que estamos presos? Estamos presos porque, sob a superfície de qualquer assunto, há um conjunto de filamentos que leva invisivelmente para um lugar lá atrás. Para nos livrarmos disso, temos de retomar novamente a carga afetiva daquele assunto, sofrendo o retorno das lentes carregadas de valores de um tempo sem poder, antigo. Não é à toa que preferimos resistir ao crescimento. W. H. Auden notou, abre aspas, preferiríamos ser arruinados a modificarmos-nos. Preferiríamos morrer em nosso temor a escalar a cruz do presente e deixar que nossas ilusões morram. Fecha aspas. Auden também vê a intratabilidade da nossa história. Como poderíamos escolher a ruína em vez da mudança, ou escolher morrer de terror? A resposta reside em estarmos tão intimidados pelo apenas percebido medo da grandeza que o presente nos exige e pelo deslocamento dos antigos valores, por mais negativos que sejam, que preferimos escolher a falta de movimento, a história que se duplica, antigos terrores em vez de ansiedades novas. Assim, a admoestação de Jung para que passemos através dos complexos faz todo o sentido. Não importa o que temamos, isso se torna o plano para o nosso crescimento. Se alguém está bloqueado pelo sistema inibidor de valores do passado, é precisamente esse sistema de valores que deve ser sofrido e confrontado pela escolha consciente e pelo comprometimento pela efetuação. Falar é fácil. Tal comprometimento sustentado é extraordinariamente difícil. Ajuda quando se percebe que a voz do passado é com frequência arcaica e sussurra nossos medos mais primitivos. Se eu agir assim e assado, eu vou perder sua afeição. Se eu disser o que penso, você vai me punir. Para a criança que um dia fomos, tais resultados eram potencialmente devastadores, e é isso que dá tanta energia para os assuntos. O fato de que esses resultados hoje são improváveis não é tão importante quanto o reconhecimento de que uma vida de integridade requer que neste mundo, neste tempo e neste lugar, eu aprenda a escolher, em vez de me submeter aos ditados de medos arcaicos. Relacionar-se diretamente com o medo é um ato de grande liberação. A pessoa que nos tornamos ou desejamos ser é capaz de agir em face de tais medos arcaicos. Nós nos tornamos a pessoa que desejamos ser precisamente fazendo escolhas em relação ao medo. A cruz do presente ameaça nos desmembrar com seus sistemas de valores contraditórios, mas o dinamismo de tal interseção
nos empurra para a terceira possibilidade. A terceira é o crescimento por meio do conteúdo dos opostos. Nós já concordamos que não podemos abandonar os valores da história no passado. Podemos apenas transcender a tirania por meio de uma tenacidade psicológica que escolhe de forma diferente. Abre aspas. Se eu me arriscar, eu posso perder a sua aprovação. Se eu perco sua aprovação, talvez eu fique ainda maior por ter ganhado a minha própria aprovação. Uma mulher literalmente agarrou a própria garganta quando estava para falar uma verdade pessoal muito profunda. O antigo padrão tinha funcionado de forma autônoma por tanto tempo que ela não tinha consciência desta manifestação externa de um complexo autoprotetor. Uma vez identificado, ela sabia que tinha uma tarefa. Ela arriscou falar de forma mais direta com seu marido, com seus amigos, seu terapeuta, e descobriu que o mundo não colapsava, que ela era respeitada de um novo jeito e que alguma ferida antiga tinha cicatrizado dentro dela. Hoje o gesto de autocensura começa, é percebido, ela engole profundamente e fala. E o seu mundo está maior. Então, quais são as verdades que estamos vivendo ou quais as verdades que nos estão vivendo? Onde quer que se descubram padrões, há complexos em funcionamento. Onde quer que se descubram complexos, a história prevalece sobre o presente. Onde quer que a história prevaleça sobre o presente, estamos presos. Onde quer que estejamos presos, há uma tarefa moral. Onde quer que haja uma tarefa moral, seremos obrigados a abraçar certo quantum de ansiedade. Onde quer que estejamos prontos a abraçar a ansiedade, cresceremos e criaremos novos padrões, nova história. Onde quer que escolhamos de um novo jeito, no presente, faremos com que nossa jornada fique mais consciente e possivelmente mais consistente com o que o destino exige. Sacar a mensagem implícita encarnada em cada complexo é difícil, porém possível. O que era opressivo para a criança pode ser suportado pelo adulto se este tiver crescido em consciência. Como os fios sob a superfície se conectam com a ansiedade arcaica, fechamos o presente e respondemos em forma de reflexo para a visão do mundo que foi historicamente programada. Mesmo assim, como ficamos maiores, somos capazes de lidar com tal ansiedade, especialmente se percebermos que a desistência resulta na perda de nossas aquisições no presente, nossa integridade pessoal e nossa liberdade. Uma vez que se lide com um complexo de forma consciente, é provável que um adulto ainda sucumba a padrões de comportamento repetitivos? Não, não é provável, mas inevitável. Puxa, os complexos são profundamente amarrados, tanto que frequentemente somos capturados em sua intrincada rede. Jung expressa assim esse mecanismo, abre aspas. Quando uma situação interna não se torna consciente, ela acontece do lado de fora, como destino. Fecha aspas. Essa simples sentença contém tanta sabedoria quanto uma antiga tragédia grega. O que eu não conheço dentro de mim vai ficar fazendo escolhas por mim, e não obstante, eu vou discernir que tais eventos vieram lá de fora em minha direção e me atropelaram. Eu vou identificar como destino
aquilo que eu escolhi de forma involuntária. 3 exemplos devem bastar para ilustrar a riqueza da fusão de Jung dos limites da consciência e dos ministérios do destino. Número 1. As necessidades deixadas de lado na infância geralmente vão obrigar que a pessoa seja atraída por alguém que ostensivamente preencha essas necessidades, ou, tão frequentemente quanto essa opção, repita seu desapontamento. Assim, as relações íntimas de uma pessoa se afirmam sobre a antiga ferida, o padrão insalubre, em vez do encontro dialético saudável com o outro. Temos uma tendência poderosa a repetir as dinâmicas dos relacionamentos anteriores, especialmente aqueles com a mãe e o pai, nossas primeiras e mais poderosas lições nas estratégias interativas do eu mesmo e do outro. Como o mundo externo sempre parece diferente e é, não estamos cônscios da dinâmica que corre sob a superfície. Portanto, inclinamo-nos para o preenchimento do padrão original, com seus resultados previsíveis, refratários e desapontadores. Não entendendo que escolhemos aquele outro especificamente por repetição, é provável que culpemos esse outro pela nossa inconsciência. O destino nos uniu, queremos argumentar, e todo o tempo recriamos escolhas de lugares escondidos. Número 2. Feridas substanciais ou os traumas inerentes da vida podem fixar o crescimento e então limitar a gama de escolhas que podemos imaginar. De acordo com isso, escolhemos a partir de uma porção mais estreita do espectro do que realmente está disponível para nós no momento, constringindo nosso próprio potencial. Se um trauma anterior usurpou os poderes de reflexão do ego, ficamos fechados dentro de um assim chamado distúrbio de personalidade, um relacionamento problemático com o nosso eu. Apesar de todos nós termos problemas de autorrelacionamento, aqueles profundamente feridos desta forma geralmente são incapazes de refletir psicológica ou moralmente, e assim podem apenas repetir uma gama muito limitada de comportamentos. Os limites da família de origem e da cultura estreitam o alcance de nossa liberdade. A educação e o encontro com outras culturas revelam o alcance limitado de nossa experiência pessoal e frequentemente nos abrem para diferentes valores, novas possibilidades. Assim como crianças são limitadas ou encorajadas pelas expectativas que os outros lhes comunicam, cada um de nós é limitado pela lente estreita de nossos complexos. Não admira que tendamos a repetir nossa vida e aquela de nossos pais, a menos que o espectro imaginativo seja expandido para incluir mais do que aquilo com que fomos agraciados anteriormente. Quando o trauma, em vez da exposição cultural, tem o poder limitador, o poder de fixação é maior. Desfazer essa fixação sempre implica alguma forma do que Freud chamou de tarefa da terapia, a reeducação dos complexos. Número 3. Nós nos identificamos com os valores e a gama de possibilidades que nos são apresentadas pelo nosso contexto cultural. Então, assim como absorvemos a mensagem implícita de que o materialismo é o melhor tratamento para nossa pobreza espiritual, também continuamos doentes e infelizes, mesmo quando obtemos o que desejávamos. Nossos objetos se tornarão nossos donos então, e nós precisaremos nos escravizar mais e mais para que possamos mantê-los e aumentar sua quantidade.
Uma pessoa pensativa me disse recentemente que poucas pessoas estão interessadas no trabalho requerido pela terapia. Elas estão mais interessadas em dinheiro e boa saúde. Ambos os valores tornam-se ídolos e alienam ainda mais o indivíduo. Não é que a saúde seja um erro, logicamente. A questão é que valor transferimos para ela. Quando a saúde obriga desfiguramentos e cirurgias cosméticas incessantes, quando a usamos para negar o envelhecimento e a mortalidade, quando ela nos fixa num estado corporal que é uma negação de nossa condição, então ela é neurótica. Se obsessões com dinheiro e saúde adiantassem, nós saberíamos. Elas são complexos culturais, dos quais nenhum de nós está completamente livre. E cada um de nós é, em parte, dominado pelo que não se torna completamente consciente. Como poderíamos argumentar que estamos livres, então, ou viver nossa jornada, quando na verdade somos prisioneiros da mais transitória das realidades, as febres e as modas da cultura popular? Há os tipos de mitologias complexas que nos dominam e dos quais podemos ficar livres apenas se nos abrirmos para o desafio de outras questões. Então, quais são as questões que podem nos ajudar a decifrar esta questão maior? Sob quais verdades eu estou vivendo minha vida ou quais verdades estão me vivendo? Eis algumas dessas questões. Considere-as por tempo suficiente, com sinceridade, e elas o levarão para um lugar diferente na sua jornada. Quais são os seus padrões? Onde você se sente preso? Qual ansiedade surge quando você contempla alternativas? Que medos específicos podem ser extraídos da angústia muito vaga, porém paralisante? Qual desses medos se baseia na sua experiência infantil, com seus poderes limitados e sua consciência limitada de um mundo maior? Qual desses medos realmente pode acontecer? Você pode suportar que eles aconteçam? O que pode acontecer se você não conseguir suportá-los e ficar preso? Você pode arriscar ser uma pessoa maior? Você pode suportar a dor do crescimento acima da dor de ficar com medo, pequeno e perdido? Você pode aceitar que no fim da sua vida você não esteve de verdade aqui? Você pode suportar ter sido um fantasma faminto, uma vítima, um refugiado do destino? Você pode suportar ter sido apenas um convidado problemático nesta terra, sem fazer com que parte dela seja sua? Você pode encarar essas perguntas? Você pode viver com o fato de não encarar essas perguntas, agora que você sabe que elas existem? Essas perguntas podem recuperar sua jornada por você? Elas podem. Você pode? Abre aspas, uma citação de Goethe. E enquanto você não tiver experienciado isto, morrer e então crescer, você é apenas um convidado problemático sobre a escura terra. Fecha aspas. Papel fere pedra. Audiolivres.